boa tarde. Entramos um pouco depois do programado, mas aqui estamos nós para a nossa live do dia. Se você pode, venha. Se você não pode, fica em paz. Mas saiba que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nós estamos no meio do nosso desafio NutriCai. Tem sido um tempo de refrigério, um tempo de graça, um tempo de favor, um tempo onde nós temos aprendido a ouvir a voz do Senhor. E o desafio NutriCai, ele nasceu de uma necessidade minha, uma necessidade minha de lidar de forma equilibrada com o corpo, alma e espírito. Nós somos um ser triuno que temos, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. E não tem como você ter plenitude sem cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Então, o NutriCai, ele tem esse objetivo, é uma nutrição que vem através da palavra, jejum, oração, treino e descanso. É um tempo onde nós escolhemos cuidar de nós mesmos, para fechar os ouvidos para as coisas da terra, para a voz da terra, para a voz da alma, e abrir os ouvidos para o Senhor, para a palavra do Senhor, para aquilo que Ele quer revelar aos nossos corações. Não sei se você já teve o privilégio de participar de alguns desses desafios, mas ao longo do ano nós fazemos 4 desafios, e cada desafio tem sido diferente, porque Deus, ele nos dá um direcionamento. E desde dezembro o Senhor vem falando comigo acerca de quebrar cadeias, de romper com padrões, de tornar a alma livre. Por quê? Porque a alma é que faz você agir ou não agir. Você pode ter o melhor plano do mundo, você pode ter a melhor estrutura do mundo, você pode ter os melhores recursos do mundo. Mas se a sua alma não deixar, você não sai do lugar. E o único jeito de colocar a sua alma em movimento é curando as suas feridas. E essas feridas, elas são como nós invisíveis, como cadeias, que às vezes nem nós sabemos como eles surgiram, como eles foram criados, como eles se desenvolveram. E como consequência, a gente não sabe como desatar esse nó. E como a gente não sabe como desatar esse nó, algumas áreas das nossas vidas, elas acabam ficando mirradas. E se eu pedisse para você pensar em alguma área da sua vida que hoje está mirrada, é certo que você saberia, se você comparasse a sua saúde física com os seus recursos financeiros, com o seu tempo de lazer e descanso, com os recursos que você tem à sua disposição, você com certeza vai perceber que há uma defasagem em alguma dessas áreas, seja nos relacionamentos, seja na área social, seja no contribuir com a sociedade. Nós somos um ser que deve viver em sociedade, portanto, devemos contribuir, com a sociedade da qual nós fazemos parte. E muitas das vezes a gente não consegue fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou, simplesmente porque existem nós invisíveis que nós não percebemos. Eu lembro que há um tempo atrás, quando eu estava tentando muito perder peso, e eu fazia todos os esforços, seguia o plano direitinho e a balança não baixava. Eu lembro que eu vi um pé invisível subindo na balança junto comigo. Eu falei, meu Deus, que pé é esse? Que pé é esse que está impedindo que o número da balança diminua, E aí foi recomendada a leitura de um livro. Esse livro eu li ele algumas vezes ano passado, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. É um livro extraordinário. A gente não leu ele no Clube Levi, mas é um livro que eu recomendo. É um livro curtinho e que você vai ver quantas máscaras você vai usando ao longo da sua vida. E você não percebe que a armadura, ela pesa mais do que o seu próprio peso. A sua armadura, ela pesa mais que o seu próprio peso. E essa armadura que a gente vai colocando nas nossas vidas, essas máscaras que a gente vai colocando, às vezes em cada ambiente que a gente chega, em cada lugar, em cada ambiente com as pessoas com quem a gente se relaciona, vai gerando um peso invisível que nós carregamos, que muitas vezes vai se manifestar na balança, outras vezes vai se manifestar no inchaço, vai trazer manchas para o corpo,
vai trazer dores de cabeça, vai trazer travamento da coluna, dores na cervical. E para isso a gente precisa desatar esses nós. E só existe uma forma de desatar um nó que você não está enxergando. Pensa comigo, se você não está enxergando, como é que você vai desatar? Pensa no sapato que você coloca, um tênis que você amarra, que tem um cadastro. Você está vendo ali o cadastro, você consegue desatar aquele nó do cadastro e tirar. Ou uma roupa que tem um nozinho, você consegue fazer isso que você está vendo. Mas e quando você não vê, o que acontece? Como é que você vai desatar esse nó se você não enxerga esse nó? E é para isso que foi criado o desafio NutriCai. Primeiro dia a gente falou sobre identificando o fardo que a gente está carregando. Depois nós falamos sobre o jejum que liberta, o jejum certo, o jejum adequado a quebrar cadeias e como ele nos reposiciona para seguir para o próximo nível, que é o que a gente está hoje, na faxina da mente, mentalidade. Então a nossa live ela vai cobrir esses 3 dias do desafio NutriCai. E se você não está no desafio, você não sabe o que você está perdendo. Então vamos começar, vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê graça, nos dê sabedoria, que Ele manifeste o seu poder. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor responde a nossa oração. Nessa tarde nós queremos declarar que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Tu és e sempre será Deus de eternidade a eternidade. O começo e o fim da nossa existência estão todos escritos diante do Senhor. E nós sabemos que Tu fazes com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Cada experiência que nós tivemos, desde o nosso nascimento até hoje, ó Deus, cooperaram para aquilo que o Senhor está a fazer em nossas vidas. Por isso nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração e nos ajuda, Pai, a compreender o poder da Tua palavra, para que possamos enxergar os fardos que temos carregado em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, vai dizer: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Entenda que não tem nada que Deus não saiba a seu respeito. Não tem nada que Deus não conheça a seu respeito. Os teus piores pecados, eles estão como um livro aberto diante de Deus. Os teus melhores feitos estão como um livro aberto diante de Deus. Não existe nada que eu e você possamos fazer que vá surpreender Deus, que vai pegar Deus de surpresa. Deus não pode ser pego de surpresa. Ele já sabia quem você se tornaria. Ele já sabe quem você se tornaria. Entenda isso. E quando você entende isso, que Deus nos deu uma ferramenta, e essa ferramenta é a palavra de Deus, ela vai ser eficaz na minha e na sua vida quando você compreende que ela é capaz de penetrar e dividir alma e espírito. Muita gente não sabe o que é a alma, muita gente não sabe o que é o espírito, muita gente não sabe o que sobe, o que desce, mas deixa eu te dizer, você, como eu falei no comecinho, você é um espírito que tem uma alma e habita no corpo. O teu corpo é a tua estrutura de movimento, é o que permite que você fique na terra. No dia que você perder o seu lindo corpo, você não terá mais como permanecer na terra, tá? A segunda coisa, sua alma são seus pensamentos, as suas emoções e as suas vontades. São os desejos do teu coração que estão diante de Deus. E o espírito é aquilo que Deus gerou que te dá vida. A verdadeira vida reside no teu espírito. E é esse espírito que se conecta com Deus. E é esse espírito que pode ficar longe de Deus se você não passar pela porta das ovelhas. Quem é a porta das ovelhas? É Jesus. Então, quando você vem a Jesus, você passa pela porta das ovelhas. E ao passar pela porta das ovelhas, você se torna
filho. E aí eu quero trazer uma palavra forte ao seu coração sobre a palavra. Quando a gente diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e que ela é mais cortante que uma espada afiada, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, porque alma e espírito eles são muito difíceis de ser separados. Mas a palavra de Deus ela pode separar aquilo que é emocional daquilo que é espiritual. Aqui a gente tem um pedido de oração, né? Ore por mim que eu estou precisando. O Espírito de Deus, a palavra de Deus, ele consegue discernir qual é essa necessidade. Se é uma necessidade da alma, se é um problema espiritual, se é um problema físico, tá? Então Deus, ele nos deu essa ferramenta. O grande lance aqui, o que acontece? Isso aqui é um testamento. A Bíblia ela é dividida em 2 testamentos. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a lei e tudo aquilo que Deus deu através dos profetas. O Novo Testamento vem para trazer uma nova dimensão acerca da graça de Deus, favor de Deus por meio de Jesus Cristo, que diz, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. Jesus nasce para cumprir a lei. O Testamento ele tem uma função específica, que é entregar aos beneficiários os direitos e os deveres que ele tem. O que acontece? A lei era para o povo de Deus, assim como a graça é para o povo de Deus. Se você é povo de Deus, esse é o seu testamento. E se é o seu testamento, deixa eu lhe dizer, você deveria ser a pessoa mais interessada no mundo em conhecer cada cláusula que tem nesse testamento. Porque através disso, você vai conseguir saber o que é seu por direito, por herança, que você não tem que ficar choramingando, que você não tem que ficar de mimimi, como um mendigo, mas que você tem acesso por causa da herança que você tem em Deus. E se você nunca leu a palavra, você precisa compreender que dificilmente você vai receber toda a revelação daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então o NutriCai ele vem como um incentivo para você começar a desenvolver a sua vida nesses 3 pilares, corpo, alma e espírito, cuidando dos 3 da mesma forma. Treinando o seu corpo para que ele seja forte, sarando as suas emoções para que você pare de se auto-sabotar e fortalecendo o seu espírito para você entender que Deus é a fonte da sua vida. Então, quando a gente diz que não tem nada que esteja oculto aos olhos de Deus, a gente vai direto para o Salmo 139. O Salmo 139, ele tem uma parte muito interessante. O Salmo todo ele é muito interessante, mas eu quero que você compreenda isso aqui. O verso 14 vai dizer o seguinte: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tem uma outra tradução que vai dizer porque me fizeste de forma assombrosa e maravilhosamente. Ou seja, existe um nível de excelência na formação que Deus teve e no cuidado que ele teve ao formar você. Você foi formado por Deus para um propósito. E Davi ele vai dizer o seguinte: tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena convicção. A questão é, você tem convicção de que você foi formado de forma plena, de forma maravilhosa e assombrosamente poderosa para viver uma vida extraordinária, para viver o sobrenatural? Se você não tem essa convicção, você precisa entender que sem isso, você não vai conseguir romper nenhum laço, nenhum nó invisível que a tua alma carregue até hoje. Se você não for capaz de reconhecer que as obras de Deus, que inclui você, foram feitas de forma assombrosamente maravilhosa, você nunca vai conseguir entrar nessa dimensão da plenitude de tudo que Deus tem para você. O Salmo começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir.
Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também estará. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo assim a tua mão direita me guiará. Você entende a dimensão daquilo que Hebreus está dizendo? Não existe nada que Deus não saiba. Deus sabe quando você está preguiçando e quando você está realmente cansado. Deus sabe quando você está trabalhando de verdade, quando você está dando nó. Deus sabe quando você está em movimento e quando você está só esperando Ele fazer tudo. Deus sabe de cada coisa da sua vida. E o salmista diz, isso é assombroso. Como é que eu posso conceber a dimensão disso? De alguém que conhece tanto ao meu respeito, mais até do que eu mesmo. Então é isso que o salmista está dizendo. Deus, tu sabe tudo. Antes que eu fale, antes que eu pense, antes que eu diga qualquer coisa, o Senhor já sabe tudo, 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 tudo. E aí ele diz, como são preciosos para mim os teus pensamentos. Ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Davi, ele está dizendo que ele não consegue compreender a dimensão do plano de Deus para a vida dele. Davi, ele não consegue compreender como Deus tem tanto amor por ele, a ponto de descer até o inferno, pegar as chaves da morte e trazer à existência aquilo que não havia. Então, o Salmo 139, ele vem nesse momento para você compreender que, ainda que você não conheça as dores que você carrega, a razão de você ser quem você é, de fazer o que você faz, de agir como você age, ou simplesmente reagir, Davi está dizendo, Deus sabe todas as coisas ao meu respeito. E se Deus sabe todas as coisas ao meu respeito, é Ele e somente Ele que pode me levar ao lugar de desatar os nós. E aí nós vamos para Isaías 58, onde a gente vai compreender que o jejum que agrada a Deus é um jejum que não tem nada a ver com um nível de sacrifício que vai além daquilo que ele já pediu. Você nunca vai precisar dar para Deus nada que ele não tenha te dado antes. Então muita gente não consegue, diz que não consegue jejuar porque passa mal, porque morre, não sei o que. Não, você não morre. Quando você jejua, o que vai morrer é o poder da carne na sua vida. Por que a gente jejua? A gente jejua para quê? Para dizer para a carne, lembra que o seu corpo é a sua estrutura de movimento. Sem o seu corpo, você pode até pensar em tomar água, mas você vai precisar da sua mão para levar a água até a boca. O seu corpo, ele precisa obedecer o teu pensamento. O teu corpo precisa entrar em movimento com a ordem que você dá. E se essa ordem está desalinhada do céu, você vai caminhar na direção oposta daquilo que Deus tem para a tua vida. E você precisa compreender isso. Você precisa sair daqui entendendo que, por mais que os pensamentos de Deus a teu respeito sejam pensamentos de paz, de prosperidade, para te dar um futuro, uma esperança, você ainda assim pode se mover na direção oposta daquilo que Deus tem para você. Por quê? Você tem uma escolha. Você tem uma escolha. E essa escolha, ela é manifestada diariamente através das minhas e das suas atitudes. É a tua atitude que mostra quem você é. Não é quem você diz que você é, não é quem você pensa que você é, mas é o que você faz. E aquilo que nós fazemos por causa daquilo que nós somos. Então ele vai dizer, qual é o jejum que eu realmente quero? Isaías 58, verso 5 vai dizer, é isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Às vezes a gente quer ajudar o próximo que está na África, mas não quer ajudar o parente, a mãe, o pai, o primo, o sobrinho que está precisando de uma ajuda desesperada. Às vezes a gente quer enviar os nossos recursos para o outro lado do mundo, mas não quer suprir a necessidade de alguém que te pede ajuda. E aí, olha o que diz no verso 8. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. A Bíblia está dizendo que quando você faz aquilo que agrada o coração de Deus, você entra no nível de entendimento, de graça, de clareza, mas também de cura e de
proteção. Porque o Senhor, estando à sua retaguarda, Ele está vendo aquilo que você não está vendo. A retaguarda fala de costa, fala de você caminhar numa direção e ter alguém que fosse seu guarda-costa. É isso que o Senhor é para ti, um escudo. A palavra de Deus diz que Deus é escudo para todos aqueles que nele confiam. A questão é, você tem confiado no Senhor? Você tem realmente depositado nele a sua confiança? Ou você tem confiado nos seus recursos, você tem confiado nos seus amigos, você tem confiado nos seus contatos? Eu não sei aonde está a tua confiança, mas a Bíblia está dizendo que se você fizer a sua parte, Deus cumprirá a parte dele. E aí eu quero entrar no outro ponto, que é sobre aliança. Andar com Deus não é postar versículo, isso não é andar com Deus. Andar com Deus não é ler um devocional, isso é muito bom. Andar com Deus não é compartilhar vídeos sobre Deus. Não, isso não é andar com Deus. Olha o que Deus está dizendo, andar com Deus é isso aqui. Isso aqui é andar com Deus, é fazer aquilo que agrada o coração de Deus. O Salmo 139, Davi vai dizer assim, Deus, eu aborreço os homens ímpios, eu odeio as coisas que tu odeia. Andar com Deus é odiar aquilo que Deus odeia e amar aquilo que Deus ama. Muitas das vezes eu vi pessoas postando coisas e eu disse, pá, fulano é crente. E só vivia postando coisa. E um belo dia eu vi a pessoa fazendo algo que era contra a palavra. E aí deixa eu te dizer, não importa o quanto você acha que você anda com Deus, andar com Deus, ter uma aliança com Deus, para ter direito ao que está aqui, você precisa pôr uma aliança no dedo, compromisso, não tem plano B. Você precisa de um compromisso, um nível de compromisso. Se você olhar a lei, a legislação, o marido e mulher, para que um tenha direito à herança do outro, para que você tenha direito à herança do seu cônjuge, você precisa de um papel. Um papel que diga que vocês são casados, você precisa de uma certidão de casamento. Tenta morar 2 dias com uma pessoa e depois vai lá pedir para o juiz te dar a herança dessa pessoa que chegou a falecer. Você não vai receber. Por quê? Porque para ter direito à herança, você precisa de uma certidão de casamento, você precisa de uma aliança. E assim é com a palavra de Deus. Não adianta só você cantar músicas de Deus, não adianta você postar coisas de Deus, não adianta nem só ler a Bíblia. Você pode ir para a igreja, você pode ler a Bíblia, isso tudo é muito bom. Mas não te dá direito à herança que Deus tem para aqueles que são seus filhos. É exclusivo. É exclusivo para quem tem aliança com Deus. E aí ele continua dizendo, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Você sabia que o grande desejo de quem tem terras amplas é encontrar fontes de águas? Por quê? A fonte de água, ela é a garantia de que você vai ter os recursos para suprir as necessidades, seja do seu rebanho, seja das suas plantações. Sem água não tem vida. O teu próprio corpo, ele é mais de 70% de água. Então a água fala de vida, fala de você entrar nesse lugar. É por isso que no ano de 2026 nós vamos falar sobre o rio da graça, a água que flui da minha e da tua vida para trazer cura para as nações, para trazer cura a todos aqueles que precisam. E aí ele está dizendo, se você fizer isso, eu vou satisfazer. Vai ter crise? Ok? O Senhor vai te satisfazer numa terra que tem crise. Vai ter mortandade, o Senhor vai ser a tua proteção, Ele vai estar a tua retaguarda. Vai ter dificuldade financeira, o Senhor vai ter a tua provisão. Mesmo que você, se faltar saúde, o Senhor vai sarar os teus ossos, Ele vai fortalecer os teus ossos. Osso é a estrutura de sustentação, é aquilo que mantém o teu corpo de pé. Não interessa quanto de músculo você tem, se você não tivesse ossos, você não estaria de pé. E o Senhor é aquele que promete fortalecer os ossos daquele que cumpre os seus mandamentos. E cumprir os seus mandamentos, segundo a Bíblia, não é pesado. O problema é que a gente quer andar com Deus, mas permanecer com as coisas da terra. E nunca vai funcionar. E aí nós vamos no segundo nível, quando você faz um nível de entrega,
O que acontece? Quando você abre mão do seu próprio benefício para satisfazer uma necessidade alheia, a Bíblia está dizendo que você vai ter provisão e transbordo. Só que isso ainda não é tudo que Deus tem. Deus tem outros níveis maiores e mais profundos. E quando você adquire um estilo de vida, lembra que andar com Deus é algo que é progressivo. Primeiro você vem a Jesus, aí você abandona a vida de pecado, aí você se converte, e aí no dia seguinte você se converte de novo, e dia após dia você vai permanecendo. É progressivo. Até que cheguemos à estatura do varão perfeito, de quem Deus nos fez para ser. E aí ele vai dizer no finalzinho: se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado e não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor e honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos lugares altos da terra, se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. Entenda que quando você tem um nível maior de entrega, vivendo um estilo de vida, vigiar os seus pés, conhecer os caminhos, quando a Bíblia fala disso, ela está falando de estilo de vida. Quando o teu estilo de vida agradar ao Senhor, Ele vai te posicionar com influência nessa terra, para que você deixe um legado que vai impactar a vida de milhares de pessoas. Mas para isso, você precisa se deleitar. O dia do Senhor, o sábado, que ele fala aqui, era o dia que o povo não deveria fazer nada, não deveria fazer nenhum tipo de trabalho, deveria apenas prestar culto ao Senhor, honrá-lo e escolher estar na presença dele. E quando você tem esse estilo de vida que agrada verdadeiramente o coração de Deus, Ele te posiciona, Ele te senta em mesas que você sozinho jamais conseguiria sentar, Ele te dá recursos que você jamais imaginou conseguir, e aí você vai entrar no nível de prosperidade que você nunca, com seus próprios esforços, conseguiria. Só que para isso, para que você chegue nesse nível, você precisa ter uma mente renovada. Como é que você renova a sua mente? Presta atenção. Romanos capítulo 12 vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sempre vai reproduzir ao seu redor aquilo que você cultiva dentro de você. É como está no teu interior, é como vai ser reproduzido no teu exterior. Se o teu interior está caótico, está fragmentado, está tudo quebrado, não tem nada no lugar, é isso que você vai ter no teu exterior. É esse tipo de pessoa que você vai atrair para a sua vida. Por quê? Os nossos vínculos e os vícios e as fraturas emocionais, geralmente, elas são geradas pelas pessoas que nós mais amamos. Geralmente, ela acontece na primeira infância e se prolonga até os 12 anos, de 0 a 12 anos. Espírito de rejeição, espírito de inferioridade, sentimento de não merecimento, de que não tem valor, de que foi abandonado, de que foi largado, que ninguém ama, que ninguém quer, que ninguém pensou em você. Tudo isso gera um vínculo invisível. Mesmo que você não reconheça, você vai reproduzir exatamente o padrão da pessoa que te feriu. E por causa disso, você vai atrair esse tipo de pessoa. E só existe um modo de você romper com esse padrão destrutivo. Esse padrão que te prende nesse lugar da ferida emocional. E aí, a gente vai ver Paulo ensinando os romanos como eles deveriam proceder. A primeira coisa é o inconformismo. Você não pode se conformar com essa situação. Você não pode se conformar com a vida que você está levando se você não está gostando dela. Se você está gostando dela, existe sempre um outro nível, como eu mostrei agora em Isaías 58. Sempre vai existir um próximo nível. Seja no teu relacionamento com Deus, seja na qualidade da tua saúde, seja no teu treino, sempre vai haver um próximo nível. Então, se você estiver conformado na tua zona de conforto, você vai permanecer nesse nível. Se você estiver conformado com o seu salário, você não vai fazer nada para que teu salário aumente. Você não vai fazer nada para ter um recurso maior, se você estiver conformado. Mas se você
foi inconformado. Então eu estou te fazendo uma convocação para você ser inconformado com a vida que você tem hoje. Não interessa que nível de plenitude você esteja experimentando. Se Jesus ainda não voltou, tem um outro nível maior do que esse, melhor. E você pode acessar esse nível. E como é que ele vai dizer isso? Por isso, pela graça que me foi dada. É por isso que nós vamos estudar sobre a graça. A graça de Deus é que vai te capacitar para sair desse lugar de mentalidade de escravo, mentalidade de escassez, mentalidade de pobreza, mentalidade de conformismo, inclusive, e partir para a ação. A ação quando? Quando você pega o teu corpo e oferece como um sacrifício vivo e santo a Deus. E Deus vai moldar o teu pensamento. Só que Deus não tem como moldar o teu pensamento se você não conversa com Ele. Se você pegar aí os teus últimos insights, você vai ver que vai vir esses insights. Eles são frutos de algo que você assistiu, de algo que você leu, de uma experiência que você teve, né? Esses dias eu fui ver a roça, né? Se você é uma pessoa que não tem projetos, que você não tem expectativas de vida, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Minha mãe vai fazer 87 anos esse mês e ela tem uma roça. E a gente foi ver essa roça. E no caminho, meu esposo foi me mostrando. Aqui é a casa de fulano, aqui é a casa de ciclano, aqui é a casa... E aí ele disse o nome de uma pessoa. Aí eu falei, meu Deus, o que uma pessoa jovem como essa, uma pessoa saudável, uma pessoa recém-casada, tá fazendo no meio do mato? Mentalidade. É a mentalidade que você tem que faz você escolher as escolhas que você faz. O pensamento gera o sentimento gera a emoção gera o comportamento e o comportamento gera resultado. E se você acha que você nunca vai conseguir construir nada de extraordinário, pode ter certeza que você não vai mesmo, você tá certinho. Agora, se você se mostrar inconformado e não crer que tudo que você tem hoje é tudo que Deus tem pra ti, então nesse dia você vai conseguir romper e você vai dizer chega. No dia que eu olhei uma foto das minhas costas, eu disse chega, nunca mais. E você precisa compreender isso. Esse chega, ele precisa doer. E para que haja um processo de reconstrução, é preciso doer ao nível do espírito, porque só a tua alma sozinha, ela não vai conseguir te mover. O que sustenta o teu movimento é o teu espírito. E é por isso que Paulo ele vai dizer, pela graça que me foi dada, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus te concedeu. Então, você pode me dizer, Tina, mas eu não sei nem por onde começar. Deixa eu dizer, você primeiro tem uma medida de fé. Todo mundo recebeu um dom de Deus e uma medida de fé. E isso é extraordinário. Acontece que umas pessoas desenvolvem essa fé se expondo, se arriscando. É com investimento financeiro. Investimento financeiro, quando você começa ali na carteirinha básica, você não quer perder um centavo. Quando você começa a descobrir o gostinho dos rendimentos, do dinheiro trabalhar para você enquanto você dorme, você começa a se aventurar. E quanto mais o teu retorno aumenta, mais você se arrisca. Assim é o teu relacionamento com Deus, a tua experiência com Deus, o teu nível de intimidade com Deus. Quanto mais você entra num ambiente de intimidade com Deus e mais experiências você tem, mais você tem uma entrega. Então você tem um dom, você tem um nível de fé. Você precisa desenvolver todos os dois. E aí Paulo ele vai começar a falar exatamente acerca de dons. Ele vai dizer, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e estes membros não exercem as mesmas funções, assim também Cristo. Nós que somos muito formamos um corpo e cada membro está ligado aos outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça. De novo, você tem um dom por causa da graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Então, o que é profetizar? Profetizar é lançar palavras à frente. É declarar aquilo que você quer ver cumprido. Provérbios capítulo 6 vai dizer que a gente fica preso das palavras que a gente lança. Então, se você é uma pessoa que está sempre de mimimi, está sempre de chororô, está sempre naquela mesmice de que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda, isso é narrativa do inferno para te manter prisioneira de uma vida escassa. E você precisa romper isso. Como é que você rompe isso? Profetizando, falando, liberando o quê? A palavra de Deus, que é viva e eficaz para cortar os laços invisíveis que você às vezes não consegue enxergar. Então, se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que faça. Se é contribuir, que faça generosamente. Se é exercer liderança, que seja com zelo.
Se é mostrar misericórdia, que seja com alegria. Então existe um padrão de comportamento. Porque a mentalidade, sem ser seguida de um comportamento que sustente essa mentalidade, ela não é transformação de mente. A transformação genuína de mente, ela vai se mostrar nas atitudes. Eu não aceito mais um nível de escassez na minha vida. Então, da próxima vez que você for fazer uma compra, você não vai procurar o produtinho mais barato. Você vai procurar um produto de qualidade, porque você não aceita mais a escassez. Você mudou de mente, você mudou de estratégia, você mudou de nível. É por isso que quando Jesus vem, ele vai dizer, Deus, ele transportou você das trevas para a luz, mudou de ambiente. Acontece que muita gente aceita Jesus e não muda de ambiente. Quer ir para as mesmas festas, quer beber uma cervejinha, quer beber um vinho. Eu lembro que quando eu me converti, eu continuei tomando meu vinho. Até um dia que Deus me libertou. Mas se você vem a Jesus e você não muda as suas mesas, você não muda as suas amizades, você não muda o teu comportamento e o teu caráter não é aperfeiçoado diariamente, de repente o Jesus que você está seguindo não é esse que morreu na cruz por você. De repente o Jesus que você está seguindo é alguém que você criou a sua imagem e a sua semelhança. E não o contrário. É você que foi criado à imagem e semelhança de Deus. É você que tem que subir para o padrão de Deus. Não é Deus que tem que descer para o meu e para o seu padrão. Porque o nosso padrão é muito baixo. Jeremias vai dizer que os planos de Deus são melhores que os nossos. Isaías vai dizer que os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso. Os planos de Deus, planos de paz. Geralmente, quantas das vezes você acorda pelas madrugadas, não sei se eu tô falando com alguém, mas você acorda pelas madrugadas assustado, com medo, preocupado com boleto, com conta para pagar, se fulano vai te ligar, não vai te ligar, essas coisinhas, todas elas, tá? Elas precisam ser entregues na cruz, elas precisam romper para que você viva a vida que Deus tem para você. E aí, para finalizar, eu quero te dizer que você não pode se conformar com a sua mentalidade atual. Sempre há um próximo nível. Se você quer reproduzir a abundância em 2026, começa mudando os teus ambientes. Se você está sempre com pessoas que têm um nível padrão maior que o seu, é muito provável que você possa desenvolver algum tipo de inveja. E a inveja é um laço invisível, é um nó que trava a tua vida. Se você está com raiva de alguém, se você está com ódio, está magoado, está ofendido, isso é um laço que precisa ser cortado. Sem perdão. A gente vai ter um dia específico no Nutricast só para falar sobre o perdão. E aí eu preciso que você entenda que os laços de alma, os laços invisíveis que você não enxerga, todos eles precisam vir à luz. E eles só podem vir à luz através do Espírito de Deus, que conhece todas as coisas. E quando eles vêm à luz, você precisa confessá-los e abandoná-los. E aí esses laços são cortados e você está pronto para entrar no próximo nível de prosperidade. Então, que nesse ano você realmente decida mudar os teus comportamentos. Existem coisas que Deus não pode fazer por você. Deus, ele pode te dar a clareza do pecado, mas ele não pode confessar o pecado por você. Deus, ele pode te dizer, sai dessa mesa, mas ele não pode arrancar o teu corpo do ambiente e te posicionar em outro lugar. Ele diz para você, sai, e você escolhe sair ou não. Escolhas. A vida que você tem hoje é fruto das escolhas que você fez ontem. A vida que você tem hoje é fruto das escolhas que você fez ontem. Se você está sempre escolhendo as pessoas erradas, que te oprimem, que te humilham, que te ofendem, que te ferem, você precisa curar a sua alma. Porque senão, mesmo que você saia do relacionamento, deixa eu te dizer, você vai continuar encontrando pessoas que te ferem, porque você é viciada nesse tipo de pessoa. Então, que Deus, ele possa te abençoar, que ele possa te dar graça, que ele possa te sustentar nesse ano, que ele te ajude a entrar nesse nível de revelação e conhecimento de quem ele realmente é. Davi, quando disse, eu fui formado de modo assombrosamente maravilhoso, ele já tinha tido uma perspectiva de quem Deus é. Deus não faz nada ruim. Então, com certeza, você é a obra-prima da criação de Deus, porque Deus não faz nada ruim. E se ele te fez, se você está nessa terra porque ele te fez, ele te formou, ele te forjou, ele te lançou aqui nesse tempo para essa estação. E por causa dessa estação, você é quem você é. Agora, por conta dos traumas, das feridas, de tudo aquilo que a gente passou, a gente carrega fraturas emocionais.
E se a gente quiser viver em plenitude, a gente precisa conhecer o amor de Deus em profundidade. Porque esse amor vai lançar fora o medo, vai lançar fora a rejeição, vai lançar fora as tristezas, e nós vamos entrar num novo nível de paz e prosperidade, que é aquilo que Deus tem para cada um de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. Vamos orar. Se você tem um pedido de oração, pode colocar aqui e nós vamos orar nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar a vida da Sandra, pedir que o Senhor vá com ela, meu Deus, aonde quer que ela esteja, quebrando todo o laço, desfazendo toda a armadilha, meu Deus, dando sabedoria, entendimento, curando, meu Deus, as feridas que foram geradas na sua infância, na sua família, na sua casa, todo espírito de rejeição, que a bondade e a misericórdia do Senhor estejam sobre a vida dela. Meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro que esse é um novo tempo, um novo ano, Senhor, em nossas vidas. Meu Deus, cada pessoa que vai ouvir esta palavra, que o Espírito do Senhor entre verdadeiramente no oculto e escondido de cada mente, de cada coração, e faça como diz a tua palavra, separando aquilo que é alma, aquilo que é espírito, ó meu Deus, e trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação. Eu declaro que assim seja, que haja, Deus, cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja transformação, que o teu nome, Deus, seja glorificado em cada vida, em cada casa, em cada lar, que a bondade do Senhor, Deus, nos acompanhe todos esses dias de 2026, e que o Espírito do Senhor nos conduza a um lugar do conhecimento de quem Deus é, de que Deus é bom, de que a sua misericórdia dura para sempre. Deus te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.